Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo joga melhor, vence o jogo e quebra finalmente o tabu que já durava 10 anos sem vencer o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Mais do que isso, expõe o péssimo momento do timão. Wellington Rato, Arboleda e Caleri foram decisivos no jogo. Vamos falar da partida e de tudo que envolve esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Bora se inscrever no canal. Obrigado pela parceria, pela companhia, pela audiência de todos aqui. Um like no vídeo me ajuda também. Vamos analisar esse jogo? Corinthians 1, São Paulo 2. O São Paulo finalmente quebrou o tabu. Venceu na Neoquímica Arena. Desde 2014, quando o estádio foi inaugurado, era uma supremacia, uma freguesia, só dava Corinthians. E olha que nos últimos jogos, o São Paulo arrancou alguns empates lá, jogando bem e tudo mais. Mas ainda assim eram 11 vitórias e 7 empates em 18 jogos. Chegou num determinado momento, a ter 10 vitórias e 3 empates. Era muito superior o aproveitamento do Corinthians jogando em casa contra o São Paulo. Mas o Corinthians dos últimos tempos, ele realmente não assusta ninguém dentro da sua casa. Ele tomou 5 do Bahia, ele perdeu para o Inter, que também nunca tinha vencido lá, e agora perdeu para o São Paulo. Era questão de tempo disso acontecer. E realmente, assim, gente, o futebol ele surpreende algumas vezes, ele inverte a lógica, por isso que ele é legal. Quando acontece, a gente lembra, porque não é sempre que acontece, mas acontece. Agora, nada indicava que nesse estágio dos dois times, o Corinthians fosse vencer o jogo. A única coisa era realmente essa atmosfera que o Corinthians sempre criou com a sua torcida, que dá aula de torcer e que empurra até o final e que faz a sua parte, que não merece esse time desde o ano passado, especialmente, que tem desempenhado, enfim, não merece o que está acontecendo com o clube, mas a gente sabe que na bola rolando, o São Paulo está num outro degrau, numa outra prateleira. O São Paulo realmente começou bem a temporada, trocou de técnico, hein? Mas aí contratou muito bem, porque o Thiago Carpini foi muito inteligente, ele manteve muito da estrutura deixada pelo Dorival, porque era um time vitorioso, já tinha uma base montada, e chegaram alguns outros valores que ele está sabendo utilizar muito bem. E olha, não só chegaram como reforços, mas de jogadores que ali estavam, como o Giuliano Galopo, por exemplo, como o Luiz Gustavo, que chegou e foi uma nova contratação, como o Nicão, que já ninguém mais dava ou contava com ele no elenco. O Carpini está sabendo levar um time que veio de uma base vitoriosa para fazer esse São Paulo crescer ainda mais. E aí a gente está vendo, é um time invicto na temporada, que só hoje pôde contar com a sua força máxima e mesmo assim se deu ao luxo de preservar jogadores. Cara, o São Paulo venceu o jogo na Neoquímica Arena e num determinado momento do jogo começou a poupar, tirando titulares pensando na Supercopa domingo e tirando o pé visivelmente. Por isso que o Corinthians cresceu na reta final, pelo ímpeto dos moleques e tudo mais, mas também por conta que o São Paulo ali tentou administrar um resultado já num outro cenário da partida. O São Paulo fez muito certo, jogou mais do que o Corinthians, mesmo que o Corinthians tenha ficado com a posse de bola nos primeiros minutos, já dava para ver que o São Paulo estava muito maduro, sabendo o que fazer, explorando contra-ataques e poderia ter feito mais ainda no primeiro tempo do que fez. O Luciano perde um gol na frente do gol, em que ele de perna esquerda a bola passa do lado, depois no contra-ataque ele perde mais um gol também. E aí tem o gol do Caleri, num lançamento do Wellington Rato. Aliás, que jogo do Wellington Rato. Aliás, como o Rato tem se tornado um cara fundamental. Não dá para criticar, gente, o Rames Rodrigues no banco na reta final da Copa do Brasil do ano passado, com o Rato jogando o que ele estava jogando, decidindo inclusive contra o Corinthians. E aí ele faz um lançamento, como fez para o Jonathan Caleri, e que centroavante, né? Porque assim, o Caleri é impressionante, mesmo quando ele não marca, ele briga, ele luta, ele se entrega, ele chama a marcação, ele disputa com o zagueiro, ele faz um... Cara, é muito difícil marcar o Caleri. E ainda assim, em alguns jogos decisivos, ele crava, ele broca. E nesse lançamento do Wellington Rato, cara, era uma bola difícil, porque ele tem que dominar, ele tá marcado pelo Félix Torres, que é um baita zagueiro, ele ganha do cara no corpo, consegue ter força o suficiente para chegar na frente e concluir e tira do Cássio para fazer o gol. Gol de centroavante. Mas
tem um outro detalhe nesse gol. Por que esse gol acontece? O Félix Torres é muito bom zagueiro, tá? Muito bom zagueiro. Ele é um zagueiro, que eu já falei, esguio, alto, construtor. Muito bom na bola aérea, nos duelos. Ali estava difícil, e ele não vai ganhar todos, né? Porque pegou um cara muito acima da média. O Calleri é muito bom nesse 1 contra 1, na força física, e o Torres não conseguiu parar ele, ou pará-lo. Mas por que o lançamento funcionou? Porque o Félix Torres, apesar de todas as suas valências, ele joga numa linha alta. O Félix Torres joga um pouco mais avançado, exatamente por ter essa capacidade construtora que ele tem, ele avança e arma o jogo. Só que ele precisa de cobertura. E o Fagner está sendo espetado um pouco mais avançado. Ele precisa de cobertura. Talvez até dos volantes. E isso de novo não aconteceu. Como não aconteceu em São Bernardo, que nas costas do Fausto Vera, com o Fagner fora de posição, saiu o gol do Silvinho. Dessa vez, a mesma coisa. O Calleri pega na sobra apenas o Félix Torres. E aí ele tem apenas um jogador para ganhar na disputa. E aí ele consegue fazer o gol. Então, tem um desajuste tático aí, até pela característica dos atletas que você está colocando em campo. Pois bem, o São Paulo abre o placar, na minha opinião, já era melhor, depois cria chances para fazer mais do que um e vem a expulsão. Uma expulsão polêmica, eu sei que muita gente vai discutir e tudo mais, agora não dá para dar esse mole, né? O Caetano faz um movimento de jogar o punho no rosto do Luciano. E aí o VAR chama, o Vinícius Dias Araújo vai no monitor e aí não tem como não expulsar. Você pode pensar que um outro árbitro talvez não expulsasse, que não achou suficiente e tudo mais, é uma outra discussão. Agora que o Caetano, ele correu risco, com tantas câmeras, com o VAR acontecendo, de fazer o movimento que ele fez, isso ele correu. E aí ocorre a expulsão, que na minha opinião foi correta. O Mano ainda termina o primeiro tempo com apenas o Félix Torres de zagueiro. E aí o Mano, de novo, utiliza o sistema de 3 volantes, com o Ranieri, Maicon e Fausto Vera, e o Rojas como meio articulador, Romero e Yuri Alberto. Só que ao invés do que aconteceu em São Bernardo, que tinha o Fausto Vera de meia, mais avançado, e o Matias Rojas quase na linha lateral direita, ele inverteu. Ele botou o Fausto Vera meio que de ponta direita, meia direita, não deu para entender muito bem, e o Rojas mais como um meia articulador. E o Rojas, você vê que ele tem qualidade, mas falta a ele muita coisa, né? Falta ele entender o que é o Corinthians, o que é um clássico e tal, e aí, obviamente, ele teve muita dificuldade. O Corinthians pouco conseguiu criar, porque o São Paulo estava dominante no jogo. E quando o Corinthians chegava ao ataque, lá tinha um zagueiraço. O Arboleda ganhava tudo pelo alto. É impressionante como muda a bola aérea defensiva quando ele está em campo. Assim, foi um jogador dominante no setor defensivo do São Paulo, e aí o Corinthians, obviamente, tinha muitas dificuldades. Mas tinha dificuldades também por conta do seu centroavante, que, meio consenso, não consegue jogar no sistema que o Corinthians joga para ele, ou com ele. Porque o Yuri não é um pivô, não é um cara que segura zagueiro, mas, ao mesmo tempo, obviamente, sem confiança, ele não está conseguindo fazer finalizações básicas. No segundo tempo até conseguiu, bem na sua característica, quando ele escapou em velocidade no arranque e ele fez uma finalização na trave. Eu acho que foi a primeira finalização do Yuri no alvo depois de uns 2 anos, que é o que eu tenho em mente, assim, impressionante. Porque o Corinthians não joga assim para o Yuri. O Yuri normalmente recebe uma bola brigando com os zagueiros. Ele não pega a defesa desarmada. Ele não pega esse campo aberto em velocidade. Porque o Corinthians não joga assim. Então a gente vai ter que entender o que a gente quer. Né? A gente vai querer explorar o melhor do Yuri ou vai querer determinar que o Yuri não serve mesmo? E aí, claro que prejudica a análise do Yuri quando um moleque, o Arthur Souza, precisa de 10 minutos em campo, ou nem isso, para marcar um dos gols do jogo. E ali deu até uma sobrevida para o Corinthians começou no abafa ali a tentar alguma coisa para buscar um empate, a torcida veio junto e tal, e deu uma amenizada na situação, mas também porque o São Paulo tirou o pé, começou a tirar titulares, estava tentando administrar o resultado, então a gente não pode tirar isso do contexto também. Vem o segundo tempo, e aí tem uma coisa muito clara, né, gente? Ficou muito claro que os 2 treinadores tinham opções muito distintas. O Mano tinha um banco recheado de moleques que ganharam a copinha ontem e que não podem ser a solução, gente. Eu até acho que nesse momento não tem muito o que fazer, mas não é o melhor processo, né? Vamos combinar?
você colocar moleques no desespero para tentar alguma coisa, isso só comprova que a diretoria errou demais na reformulação. Liberou muitos jogadores, não trouxe a altura, não trouxe nem quantitativamente para o treinador poder comandar. E o técnico está se atrapalhando, porque ele também poderia estar fazendo um pouco melhor e não faz. Coloca jogadores em posições equivocadas, faz declarações erradas. Assim, não está legal. O trabalho do Mano não está bom, porque eu não estou analisando o Mano apenas por esses 4 jogos. O Mano chegou ano passado, gente. E no ano passado ele já acumula fracassos, desde o ano passado, e continua esse ano. E foi ele que topou essa reformulação, e foi ele que decidiu liberar alguns atletas, e foi ele que resolveu assinar por 2 anos. Então, a responsabilidade não é minha nem sua, é dele que assumiu essa bronca e que quis assumir essa bronca. Então, ele tem que ser responsável. A diretoria também é, e até com uma parcela maior, por não ter montado um time, sim, mas ele também fez parte disso. Eu não posso isentá-lo da culpa. E eu sei que é difícil trocar agora, porque todo mundo se estabeleceu, onde é que você vai buscar um novo técnico, tem uma multa alta, enfim, nem é o assunto do vídeo. Mas só para vocês entenderem que o Mano sim tem a sua parcela. E aí quando você olha para o banco do São Paulo, aí, gente, o São Paulo, primeiro, contratou muito bem ao perder o Dorival. Buscou um técnico arrojado, moderno, que está sendo muito inteligente ao manter o que o São Paulo do Dorival tinha de melhor. Além disso, contratou bem. Trouxe Luiz Gustavo, trouxe Bobadilla, trouxe Ferreirinha. E o Carpini tinha no banco de reservas jogadores como o Galopo, por exemplo, que ele botou no lugar do Lucas. E aí preservou o Lucas para a Supercopa, preservou o Rafinha, que estava voltando de lesão, para a Supercopa, botou o Moreira, que é o menino, que foi bem, ele é meio afobado às vezes, mas ele foi bem também, ele é bastante agudo. Fez outras trocas ali, e aí tirou o Alisson para botar o Luiz Gustavo, e o cara no começo do segundo tempo faz mais um gol, o segundo dele no segundo jogo, aparando uma bola parada de Wellington Rato. O São Paulo é um time que funciona, ele tem um sistema que funciona, as coisas funcionam no São Paulo, e o Carpini só deixa a maré levar. E a coisa vai acontecendo. 2-0 ali, e aí, com um jogador a mais, a tendência é que o São Paulo mandasse no jogo. Mas aí o São Paulo começou a tirar o pé, começou a fazer suas trocas e tudo mais. O Nicão também acaba entrando no lugar do Rato. E aí o São Paulo buscou mais o ataque, o Corinthians dá uma crescida no finalzinho por conta dos moleques. E aí o Mano começa, né? Rian no lugar do Yuri, o Yuri sai vaiado. Bota o Kaique, que fez o gol do título da Copinha. Bota o Arthur Souza. Começa a mexer com aquilo que ele tem. E meio que na pressão ali no abafa, o Corinthians chega ao seu gol. É muito pouco. E a diferença dos dois times, ela foi gritante. Com isso, São Paulo empolgado, motivado para a Supercopa, invicto no Paulista e mostrando que vai incomodar muito na temporada. Do outro, um Corinthians que errou demais desde a gestão passada, continua sendo incompetente na atual gestão, mesmo que seja cedo, mas contratou mal, contratou pouco, e o pouco que contratou não consegue jogar. Isso é incompetência. Demorou para definir um executivo de futebol, contratou um diretor de futebol inoperante, que é o caso do Rubão, que fala aos borbotões, mas não resolve dentro de campo, e aí o que sobra para o treinador? Poucos recursos. E com os que ele tem, ele ainda não consegue fazer um time jogar e ainda fica dando letrinha em coletivas. Ou seja, tudo errado. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!